Bom dia, meus irmãos. Nós estamos de volta aqui, claro. Eu estou aí com problema de distribuir texto, mas eu disse aos irmãos o seguinte: esse ano, como nesse trimestre, as irmãos não tem Bíblia, não tem a revista, nós estamos estudando a Bíblia mais do que nunca. Hoje nós vamos estudar sobre 6 versículos do capítulo 2 da primeira epístola de João, capítulo 2, de 12 a 17. São apenas 6 versículos, mas esses versículos nos chamaram a atenção para mais de 35 capítulos e versículos da Bíblia. Então nós vamos estudar a Bíblia baseado nesses 6 versículos. Nós temos referência dentro da Bíblia para mais de 40 textos. Então essa é a maneira de estudar a Bíblia. Nós estamos aqui para isso, não é verdade? E hoje o nosso tema está baseado lá em primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12 até o 17. Deixe aberto sua Bíblia nesse texto. Pastor, E o irmão? Oi, não. liga o microfone, por favor. Daqui a pouco o senhor Dalcino vai ligar para mim, que eu esqueço sempre. Obrigado, irmão. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem uma pedra que sai do lugar, caiu e acabou. Não, mas não dá, não vai ter nem condição de adicionar. Tem uma pedra que sai do lugar e dá um tranco e ela fica aí não dá, não tem condição. Tem que acertar? Senta. Não adianta, ela tem que chegar no lugar. Eu vou ver o que eu posso fazer, mas realmente quando acontece isso, eu pedi a Deus não acontecer nunca na igreja, não aconteceu. Mas é melhor sentar do que ficar em pé. É que ele sai do lugar e demora a chegar. Já tem especial. Tem enfermeira aí. Já foi tempo de fazer isso no oral, hoje não tem mais jeito. Vai flexionando. Infelizmente é um problema quando É o acontece quê? É o isso. pé? Não, é aqui, ó, aqui em cima. E eu não posso firmar a perna. Mas, ô, reverendo, fica sentadinho, então. Não adianta. O problema não é sentar, não. O problema não é sentar. O problema é que ela, quando ela resolve chegar no lugar, chega de novo. Aí, Tipo uma cãibra que dá? É tipo uma não sei, os médicos dizem que cãibra é coisa nenhuma. É uma pena. Eu pedi assim, meu Deus, aconteceu em qualquer lugar, mesmo na igreja. Aconteceu. Porque a coisa é séria. De repente chega, mas talvez demora. Vamos ver como vai. Então eu disse que esses 6 versos vão dar origem a mais de 30 textos bíblicos. Isto é estudar a Bíblia. A Bíblia é um livro para ser estudado com a Bíblia aberta, comparando textos. A Bíblia diz no Salmo 1 que nós temos que meditar na palavra de Deus, e meditar é estar comparando texto com textos. E a lição de hoje traz um tema muito interessante, viu? Um tema que eu nunca estudei antes. O assunto de hoje é o seguinte: não ame o que Deus odeia. O texto está aí, ó. É 1 João capítulo 2, versículo 12 a 17. Não ame o que Deus odeia. No capítulo 4, além dos versículos aí que nós temos distribuído, todos os textos que estão dentro do próprio livro 1 João, eu não distribuí para ninguém. Então, quando eu citar, se você tiver condição de ler, você leia, por favor, ou eu mesmo vou ler aqui. No capítulo 4, 1 João, versículo 8, diz o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a Bíblia diz que Deus é amor, mas o Deus que ama é o Deus também que odeia. Parece muito estranho dizer isto, mas é verdade. É estranho dizer isso, não? Sabe por quê? Porque não pode haver amor se não houver ódio. Então, o nosso tema hoje é um tema muito estranho, mas leva a gente a meditar nisso. Obrigado, irmão, que me ajudaram. Porque Deus é justiça. Deus não ame
o que Deus odeia. Que coisa tremenda. E é bom notar, vou citar aqui alguns textos que vocês vão ler aí, lá de início, deixa o texto rápido para ler, para ganhar tempo. A Bíblia apresenta Deus como alguém que odeia. Às vezes nós baseamos só no amor de Deus, Deus nos ama, esquecendo que Deus é justo e que Deus odeia certas coisas. Por exemplo, Deus odeia a idolatria. O que é idolatria? É adorar outros deuses. Encontramos lá no Velho Testamento, no tempo do povo no deserto, Deus castigando o povo por causa de idolatria. Só num dia morreu 14 mil pessoas morreram por causa da idolatria. Deus não suporta ser substituído por ninguém. A minha honra, disse Deus, não dou a ninguém. Então, uma das coisas que está aí, quem tem Deuteronômio capítulo 12, versículo 3 vai dizer isso: Deus odeia a idolatria e as suas práticas. Quem tem o texto? Ixi, começou mal. Deuteronômio capítulo 12, versículo 31, perdão. 31. Não farás assim ao Senhor teu Desculpa, eu que fiquei errado. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles seus deuses, pois até seus filhos, suas filhas queimaram a seus deuses. Deus odeia quando nós o substituímos por qualquer coisa. Outra coisa, Deus odeia o repúdio e a violência. Quem tem Malaquias 2,16? Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus odeia o repúdio e a violência. No capítulo 6 de Provérbios, versículos 16 a 19, Provérbios 6, 16 a 19, Salomão apresenta 6 coisas que Deus odeia e uma que o seu coração abomina. Quem tem o texto? Há 6 coisas que o Senhor detesta, sim, há 7 que ele abomina: olhos ativos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. É o que Deus odeia. Eu citei alguns textos só, há muitos outros textos na Bíblia que falam que Deus odeia. Deus odeia algumas coisas. Então João apresenta, nesse texto que vamos estudar hoje, João apresenta algo que Deus odeia. Veja o seguinte, no capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Notaram aí? Então há um tipo errado de amor que Deus detesta, que é o amor ao mundo. Quando nós amamos o mundo, vamos ver que mundo é esse que Deus odeia quando nós o amamos. Deus então se odeia aqueles que fazem isso. Há um tipo de erro, de amor errado que Deus detesta, o amor ao mundo. E Deus apresenta em João, através de Deus e através de João, Deus apresenta 3 motivos pelos quais o cristão não deve amar o mundo. 3 motivos, vamos estudar hoje, se der tempo para chegar até o fim da lição. Nós vamos ver 3 motivos apresentados pelo apóstolo João, dentro da palavra de Deus, porque realmente nós não devemos amar o mundo. Primeiro, porque a igreja, como introdução, é porque a igreja não pertence ao mundo. Nós estamos no mundo, nós fomos enviados ao mundo,
Mas nós somos chamados do mundo, não pertencemos mais ao mundo. E a primeira razão, o primeiro motivo porque o crente não deve amar o mundo, sabe por quê? É porque a igreja não é do mundo. Nós não somos daqui. Nós somos embaixador de Deus aqui. Nós somos forasteiros. Há até aquele hino que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim, é para onde vou. Nós não somos daqui. Como crentes, nós não pertencemos aqui. Então a igreja não é do mundo. Deus ensinou isso, que a igreja não é do mundo. Mas ela não pertence ao mundo. Quem tem João 17, 14, 16, pode ler. João 17, Evangelho de João, tá? A sua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, mas como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É verdade. Muito bom, viu? Obrigado. Então, nós notamos que o apóstolo João, lembra que na primeira lição que eu dei, eu falei sobre as heresias que João combatia, como também o Judas, essas cartas foram escritas e também a carta de Judas, para combater uma heresia chamada gnosticismo. O gnosticismo invadia a igreja naquele tempo. Então, nós percebemos que o apóstolo João percebia isto e ele passou aos seus leitores, aqueles a quem escreveu esse livro, ao ensino certo para combater as falsas heresias pregadas pelo gnosticismo. E para encorajar o crente que estava passando por isso, para encorajar-nos a nós e aos crentes naquele tempo, e serve para nós hoje também, para encorajar, João relembra aos seus discípulos algumas coisas importantes. Agora vamos ler o versículo, aí se não está na sua mão aí, mas está com o texto aberto. Lê do versículo 12 até o 14, primeira epístola de João. A vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Muito bem. O apóstolo João então escreveu essas mensagens pregadas, não pode ler, exatamente para mostrar alguma coisa muito importante. Observe que aqui, nesse texto que a irmã leu, duas lições importantes. O apóstolo João então fala da igreja, e ele fala que a igreja reúne pessoas de todas as idades. Ele fala de quê? Jovens, pais, né? A igreja de Cristo reúne no mundo pessoas de todas as idades. Primeiramente, João usa uma expressão carinhosa que é filhinhos. Essa palavra filhinhos, ele está referindo a todos os crentes, independente da sua idade. Filhinhos. A Deus chama minha classe aqui de crianças, meninos e meninas, né? É carinhosamente. João dizia filhinhos. E às vezes eu frequento, vou à igreja lá de Pinheiros, que a minha filha pertence lá, meu genro, e o primeiro Edivaldo era uma pessoa assim, tipo Renabel, se alguém conhece Renabel, assim meio seco e grosso, né?
amoroso, mas ele está de maneira desse jeito. O Wender Hernandes, ele fala assim, princesas e príncipes. Ele dirige assim a igreja, minhas princesas, minhas irmãzinhas. Olha, dois tipos diferentes de pessoas. Um trata assim, as pessoas de modo geral, como eu faço com você, mas eu brinco também. Como o Renavel foi. Fui taxado muito duro, muitas vezes, fui duro. Eu dizia que era curto e grosso, né? E lá é assim, né? Edival é esse tipo. Um homem não tem sossego, ele trabalha como louco, sei que eu não digo ainda. O Wender Hernandes já é diferente. Ele dirige a igreja, minhas princesas, meus irmãozinhos, né? Há uma diferença de tratamento, na verdade. Então é uma coisa muito interessante. Então João usou a expressão aqui, filhinhos, que na verdade a palavra filhinho se aplicava a todos os crentes, independente da sua idade. Porque nós entendemos que nós, como crentes, nascemos de Deus, né? Todo cristão é filho de Deus, né? Lá em 1 João capítulo 2 e alguns versículos do capítulo 2, do outros capítulos, do mesmo epístola de João, ele usa muita expressão filhinhos, essa expressão é muito repetida dentro da epístola de João. Segunda coisa, João classifica aqui a igreja por faixa etária. Quais são as duas faixas etárias que representam aí? Jovens e pais. Pais e jovens. Note bem que essa classificação que ele faz aqui, ela pode ser interpretada literalmente. Na igreja tem jovens e velhos, não? Se for classificar apenas duas classes etárias, nós colocamos velhos e jovens. Podia colocar adolescente, criança, maturidade, né? Essa classe aqui é chamada classe dos velhos. Não tem esse nome não, mentira. É a classe Monte Sião. Que na verdade tem as pessoas de 50 anos em diante, né? Mas tem pessoas aqui que não têm 50 anos, estão aqui, não é verdade? Então, eu não tenho 50 anos, eu tenho 78. Então, de 50 anos em diante. Então, a expressão aqui pode ser aplicada figuradamente também. Pode ser dita literalmente jovens e velhos, jovens e idosos, ou pode ser usada figuradamente. João possivelmente esteja falando aqui não de faixa etária, ele esteja falando de maturidade espiritual, idosos e jovens. Então, figuradamente, grau de maturidade dos vários membros da igreja. Os pais refere-se aos cristãos mais antigos, mais maduros na igreja. Os jovens, os filhos, significa os cristãos menos maduros, aqueles que estão em processo de maturidade espiritual. Quem tem 1 Coríntios 13, 11 aí, lê. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Muito bem. Quem tem 1 Timóteo capítulo 5, 1 e 2? Eu. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Muito bem. Olha que Paulo completa aqui essa questão aí da idade, a maturidade, menos maduros, mais maduros. Uma coisa interessante que eu percebo na minha vida, particularmente, é que esse grau de maturidade não depende do tempo que a pessoa está na igreja. Sim, uma das causas da imaturidade é o passar pouco tempo na igreja, mas não é só isso não. Porque eu conheço pessoas que estão na igreja, se o fã está na igreja há 50 anos, não sabe nada. Não desenvolveram nada na vida cristã. Então esse também tem incluído como os jovens, sem maturidade. Então eu coloquei aqui, acrescentando isso aqui, que esse grau de maturidade que João coloca
idosos e jovens, não depende muito do tempo que se encontra na igreja, porque há crentes que estão muito tempo na igreja e não desenvolveram. Como existe crentes que estão pouco tempo na igreja e desenvolveram extraordinariamente bem. E têm procurado desenvolver a sua maturidade cristã. A igreja é, portanto, uma família que reúne pessoas de todas as idades. Todas nasceram de Deus, mas estão em fases de maturidade espiritual diferente. Por aí, João dizer, filhinhos, todo mundo, jovens e pais. Terceiro lugar, a igreja congrega pessoas que têm um relacionamento espiritual com Deus. Até não chegou no lugar ainda não, viu? Está aqui. Até a noite ela chega. Está aqui, não posso filmar nela, mas nem um instante. Eu tenho que mexer enquanto eu mexo. Então, tem o anos, ninguém sabe isso. A igreja congrega pessoas que têm um relacionamento espiritual com Deus. Notem que os verdadeiros filhos de Deus independem de sua idade, da sua maturidade espiritual. Todos os filhos de Deus estão seguros das bênçãos espirituais de Deus, porque todos os privilégios apresentados no texto, nós lemos hoje, vamos ler todos os textos, não lembro de início, mas vamos ler todos os versículos, apresentam exatamente as bênçãos que todos os crentes têm direito. Não depende da sua maturidade, ser jovem ou ser adulto. Então João apresenta 3 razões para nós não desanimarmos, porque às vezes a vida cristã, gente, seja sincera, há momentos que a gente às vezes fica um pouco desanimado. No mundo passais por tribulações, tem bom ânimo, eu venci. Mas muitas vezes a tribulação nos causa um aumento de sofrimentos mais sérios, mais dores. Às vezes traz até mesmo aquele espírito da vez de será que vai? Será que Deus está me ouvindo? Eu tenho tomado às vezes na minha vida alguma atitude de Asaf, quando escreveu o Salmo. Até quando, Senhor? Para sempre. Até quando, Senhor? Eu vou clamar, o Senhor não vai me ouvir. Até quando, Senhor? Vai ter ideia de que o Senhor está distante de mim. Asaf fez essa reclamação. Até quando? Para sempre. Eu acho que todos nós já passamos por isso, mas aqui o apóstolo João apresenta 3 razões para que nós não desanimemos, mesmo quando somos provados por Deus. Primeira razão, nós fomos perdoados. Existe coisa melhor do que isso? Eu estou passando provação, se eu morrer hoje eu vou para o céu. Eu estou perdoado. Primeira coisa, estou perdoado. Lê o versículo 12 de novo, se alguém não leu ainda, leu, mas falei de novo. Primeiro versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Até aí. Então a boa nova do Evangelho para nossas vidas de cada dia, mesmo em meio aos sofrimentos, é que nós somos perdoados. A diferença minha e sua, em qualquer homem da rua aí, por mais rebelde que seja, há muita diferença. Nós somos pecadores perdoados. E que os pecados que nós cometemos, vamos cometer, já vimos também isso aqui na nossa lição passada, e vamos continuar pecando involuntariamente, mas os nossos pecados não nos tirarão, mas a nossa salvação. Então, somos perdoados. A boa nova do Evangelho, que os nossos pecados foram perdoados. Quem tem Atos 13, 38 e 39, leia. Atos 13, 39 e 38. Seja vós, pois, notório, varões, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Muito bem. O perdão se dá por meio do nome de Jesus. Isto é,
por intermédio da pessoa de Cristo, não por nós mesmos. Quem tem Atos 4,12? Leia. Atos Não há 4:12. salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Muito bem, nós somos perdoados. Quem sabe de cor, isso não veio para ninguém, que era João 1,9. Se Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, meus irmãos, Jesus, somente Jesus, nós estudamos isso na aula anterior, tem poder de perdoar pecados. Quem tem Lucas 5, 20 e 24? Tendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. O único que tem poder para perdoar pecados é Jesus. Eu citei, inclusive, na aula anterior, há 15 dias, que quando o Papa Francisco esteve no Brasil, ele fez uma promessa, ele fez a confissão, aquele momento confessionário de algumas pessoas, né? Ele atendeu, parece que 5 jovens. E um deles foi entrevistado depois do confessionário e veio todo feliz e para o repórter: Ele me perdoou de todos os meus pecados para o resto da minha vida. Olha que promessa falsa que ele deu para ele. Nenhuma pessoa, nenhum guia religioso, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum padre pode perdoar o pecado de ninguém. Pode declarar ninguém perdoado. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele só, tem poder para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Ele disse à mulher pecadora, Lucas 7,48. O que ele disse à mulher adúltera? Disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Que beleza, só Jesus ele disse para mim isso um dia. Ele disse para vocês que estão aqui. Não porque você batizou numa igreja, fez profissão de fé, porque vem à igreja, porque você lê a sua Bíblia. Não, um dia você aceitou Cristo como seu Salvador, Ele te declarou perdoado para sempre. Ele pode dizer isso. Eu mesmo sou que apaga as está lá vossas em Isaías. Tem a transgressões. expressão de Isaías, mas não é bonito. Eu mesmo. O que mais? Sou que apaga as vossas transgressões. Faltou a expressão importantíssima. Eu mesmo, por amor de mim. Por amor de mim. Pecado me lembra. Deus não nos perdoa por amor a nós, não, por amor a Ele. Eu mesmo, por amor de mim, perdoei os vossos pecados e deles não me lembrarei. Será que Deus esqueceu meus nossos pecados? Ele fala que lançou no fundo do mar, jogou atrás das costas. Eu sei algumas pessoas o seguinte: você esquece as coisas ruins quando você é criança? Não esqueceu? Imagina você que tem uma mente humana e Deus vai esquecer os seus pecados? A expressão aqui não significa esquecer. Ele lembra que nós pecamos contra Ele, mas não nos cobra. A expressão é o seguinte: Ele não nos cobra. Tem a coisa pior. Eu, como pastor de 52 anos de ministério, eu tratei com muitas pessoas brigadas, desentendidas, casais desentendidos, e depois queria reatar a amizade deles. E às vezes, em meio àquele trabalho de reatação da amizade da pessoa, eles diziam: ele me ofendeu. Acabou. Ali eu largava ali, parava por ali. Se você for cobrar o que outro te fez, você não pode perdoar. O que a Bíblia quer dizer é que Deus nos perdoou por amor a Ele mesmo, e os nossos pecados Ele não mais cobra de nós. Passou, acabou, passou. Se for cobrado, não tem remissão de pecados. Muito bem, nós estamos falando aqui o fato de João disse que ele apresentou 3 razões para nós não nos desanimarmos. A primeira, nós vimos, fomos perdoados por causa de Jesus. A segunda causa por que não devemos desanimar
É porque nós conhecemos a Deus pessoalmente. É o capítulo 13, a parte final do versículo, que diz: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Como conforto para nós crentes, nós conhecemos a Deus pessoalmente. O nosso conhecimento a Deus não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento qualquer. Nós conhecemos a Deus pessoalmente. Lembra o que Jó diz no capítulo 44, versículo 5? Eu conhecia a ti, eu ouvia falar. Hoje eu te conheço porque os meus olhos. Se você nunca teve uma experiência com Deus, você não conhece a Deus. E às vezes, para conhecer a Deus, nós temos que passar por cada momento. Jó conheceu Deus depois de Deus fazer com que os seus filhos morressem, perdessem os seus bens, perdessem sua saúde, perdessem a confiança da sua esposa, passasse por agruras terríveis e miseráveis, a ponto de ser jogado na rua e as pessoas passarem de longe com mau cheiro e exalavam. Ele disse: eu conheci o Senhor porque eu ouvia falar. Hoje eu conheço porque os meus olhos te viram. Esses olhos te viram ver passar por provações as mais dolorosas da sua vida. Então, a segunda coisa que nos consola como crente é que nós conhecemos o nosso Deus. Todo filho de Deus conhece e reconhece como Pai eterno aquele que existe desde antes de todas as coisas. Salmo 90, versículo 1 e 2. Quem tirou isso? Aqui no meu está 90, 102, mas deve ser 1 e 2. Né? 90, 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Muito bem. Conhece aquele que existe desde a eternidade. E esse conhecimento que nós temos de Deus, é fruto da revelação espiritual que Cristo nos fez. Mateus 11, 26, 27, quem tem ele? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém pode conhecer Deus se Jesus revelar. Ninguém conhece Cristo se Deus não o revelar. Essa é a expressão desse texto que eu li. Conhecer a Deus é ter comunhão com Ele. A terceira razão por que nós não devemos desanimar diante dos problemas da vida, nem da minha perna aqui quebrada. A terceira coisa é porque nós vencemos o maligno. Nós temos um inimigo terrível, gente, que está presente ao nosso lado todo instante, diz o apóstolo Pedro, que ele está à nossa volta constantemente, buscando quem possa tragar. Mas o texto diz que nós o vencemos, nós o resistimos. Olha aqui, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Tendes vencido o maligno. Vencemos e resistimos o diabo. Eu pergunto, temos feito isso mesmo? Nós temos resistido os ataques de Satanás? Nós temos resistido às suas sugestões? Nós temos resistido às suas opções para a nossa vida? Eu acho que alguns crentes estão deixando o diabo conduzir a sua vida, os seus negócios, as suas coisas. E não dá certo, não dá certo, não funciona quando nós fazemos isso, né? Então nós conhecemos o Senhor e nós resistimos a Satanás. Quem tem Hebreus 2, 14 aí e 15? Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Muito bem. Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. No capítulo 3, versículo 8 de 1 João, diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se
manifestou o Filho de Deus para destruir em nós as obras do pecado. Ele fez isso para salvar o seu povo da escravidão do pecado. Nós somos um povo perdoado. Nós somos um povo que conhecemos a Deus. Nós somos um povo que resiste Satanás. Somos um povo livre, vitorioso pela fé. E nós temos a aprovação de Deus. O diabo não nos toca. Não sei o que significa a expressão não nos toca. Os irmãos já sabem o que significa isso? Note aqui, 1 João 5,18, ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabendo que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Deus, Ele nos salvou, nos guiou e não deixa que o inimigo nos toca. Onde está esse texto? 5,18. 1 João 5,18. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Eu disse que o cristão peca. Por que nós pecamos? Porque somos pecadores. Mas uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver pecando. O crente não vive pecando. O crente não anda em pecado. O crente peca. E a nossa mente é tão sensível que quando nós fazemos qualquer coisa que é pecado, na hora nós reconhecemos que pecamos. O que nós fazemos? Se confessar os vossos pecados, é fiel para perdoar os vossos pecados. Então usa expressão assim que alguém acha estranho, mas o crente peca, mas não tem pecado. Por quê? Porque instantaneamente, se é um cristão verdadeiro, sua consciência é tão sensível, é como você botar uma ranhura mais simples numa corda de violão, ou numa corda de instrumento. Ela dá o sinal. Sua consciência acusou. Você pecou. Você fez coisa errada. E se é um cristão verdadeiro, ele confessa seus pecados. E quem confessa seus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Estudando a carta de Filipenses, Paulo fala para Filipenses que eles têm o conhecimento e a percepção. Para que ele ora para eles, né? Percepção é uma coisa mais profunda. Ter conhecimento. Coisa mais profunda. Tem essa coisa do pecado, percepção. Né? A percepção de Deus. Somos um povo livre e perdoado, nós vamos dizer agora há pouco. Proteção de Deus sobre nós. Deus, o diabo não nos toca. João afirma então o segredo. Outra coisa, João, nessa epístola, ele então afirma o segredo de nós sermos fortes e vencedores. Qual é esse segredo? Lê o versículo 14 de novo, todo. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece. Está aí. Então, João afirma o segredo de sermos fortes e vencedores. Eu vos escrevi, jovem, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O segredo está aí. O segredo está na palavra de Deus. Há muitos crentes que realmente não leem a sua Bíblia. Há muitos crentes que não se preocupam em enriquecer o seu vocabulário bíblico. Não se importa de alimentar a sua vida espiritual. Por isso que lá no Evangelho João fala: errais não conhecendo as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. Isaías diz: meu povo, Deus diz para Isaías, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O São Paulo Rodrigo está aqui hoje. Ele diz o seguinte: o Malafaia diz que só 5% dos crentes leem a Bíblia, 10% atrás. Não sei se 10% lê a Bíblia. Lê a Bíblia, acho que 90% dos crentes leem. Mas estudar a Bíblia, eu acho que muitas pessoas, muito poucas pessoas realmente estudam a Bíblia como convém para aprender o que tem nela. O que está lá no Salmo 119, versículo 9? De que maneira?
Guarda no meu coração a não palavra pecar contra ti. Tá com alguém, mas já dormiu, né? Salmo 119, versículo 9, diz assim, não, isso é o versículo 11 que vocês citaram aí. O 9 diz, como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Como é que um jovem no mundo de hoje, gente, eu agradeço a Deus não ser mais jovem, tem muito oferecimento errado para a gente jovem. A gente velho passou um pouco dessa experiência, né? Por isso que a Bíblia diz que o idoso não deve ser assanhado. A Bíblia, outra linguagem, é isso que Paulo diz lá, que deve ser moderado, né? Então a gente chega a um ponto da vida que é mais moderado, mas a juventude, coitadinha, com tudo na mão, com toda a oportunidade, todo o pecado dentro de si e a oportunidade de praticá-lo, é coisa difícil. Como pode o jovem então manter-se puro, casto, cristão, jovem, num mundo como nós vivemos, cheio de tanta corrupção e oferecimento do pecado? Guarde a palavra no coração. Observe a sua vida segundo a palavra de Deus. E o versículo 11 diz isso: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Muito bem. Nós estudamos lá a primeira razão porque nós não podemos amar o mundo. A segunda razão porque nós não devemos amar o mundo estão no versículos de 15 e 16. Quem vai ler? Primeira Epístola, 1 João. Eu acho que está aberto aqui, eu mesmo vou ler isso, aqui é mais fácil. Olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do Pai. Olha esses dois versículos aqui, nos traz lições importantes. Então a segunda razão por que nós não podemos amar o mundo é porque o mundo se opõe a Deus e à igreja. O mundo são oponentes do crente e da igreja e de Deus. A palavra mundo aqui, que João diz, é usada no Novo Testamento com 3 sentidos diferentes. A palavra mundo no Novo Testamento significa o primeiro significado significa o mundo físico, isto é, o planeta terrestre, o planeta Terra. O segundo sentido é o mundo humano, a humanidade. E o terceiro sentido é o mundo como um sistema que se opõe à vontade de Deus. E é esse que João diz: não ameis. E no versículo 19, que é o último versículo que vamos estudar, lá no capítulo 19, versículo 5, capítulo 5, versículo 19, o que diz lá? Nós estamos em Cristo, e o mundo todo está no maligno. Nós estamos em Cristo, e o mundo todo está no maligno. É esse mundo, como um sistema que se opõe à vontade de Deus, é que João peça que nós não o amemos. Aqui então, nessa expressão final, nessa expressão de João, não ameis o mundo, ele está usando exatamente a palavra mundo como esse terceiro sentido, que é o mundo como um sistema que se opõe à vontade de Deus. Não ameis o mundo. É uma ordem divina que proíbe o cristão de amar o sistema mau, o sistema organizado, dominado por Satanás. João 12, versículo 31, quem tem? Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O mesmo capítulo, o mesmo João 14, 30, está final também. Já não falarei muito convosco, e aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Capítulo 16, 11, não, também, para você também. Juízo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Muito bem. A palavra mundo
inclui todos aqueles que estão nas trevas. Todos aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador ainda. A palavra mundo significa isso. O mundo é, pois, nós chamaríamos uma expressão inclusiva, que refere todos os que estão fora do reino de Deus, que estão no reino das trevas ainda. Os cristãos foram escolhidos por Deus. Uma expressão interessante isso aqui, os cristãos foram escolhidos por Deus. Quem tem João 17, 6 e 9, por favor, lembra? Eu tenho 17, 6 e 14. 17, 6, por Deus, 17, 6 e 9. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus que tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quem tem Judas 1:1? Judas, Alguém servo tem? de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus. Nós agora expressão chamados. Eu disse que os cristãos foram escolhidos ou chamados por Deus. Por isso não pertencem ao mundo. Quem tem Atos 2:39? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Há uma expressão na Bíblia sobre a salvação do crente, é nós fomos chamados. Vocês estão aqui porque escolheram estar aqui, não. Ninguém é cristão porque eu vou ser crente, né? Eu quero ser crente, não. Se você não for chamado, você não vem. Agora, há um chamado de Deus. Esse chamado tem duas características. O chamado, nós chamamos de chamado externo. Quando o pecador ouve a palavra de Deus. Ele está aqui, o pregador pregou, ele ouviu. Só que o pregador só pode atingir os seus ouvidos. Você escuta a mensagem, gostou, emocionou, só isso. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que é eleita é chamada pelo Espírito Santo. Aquela mensagem passou dos seus ouvidos e entrou no seu coração. Há dois chamados. O chamado externo, feito para a pregação do Evangelho. E como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10, não há salvação se não ouvir o Evangelho. Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, por isso que a igreja tem como compromisso de pregar, meu irmão. Lá ao lado da sua casa, um parente seu, eleito por Deus para salvação, e você tem entregado e incumbido por Deus de falar do Evangelho para ela. Se você não falar, ela vai se perder. E você é responsável. Ezequiel diz isso. O ímpio se for avisar, se você é o justo, avisar o ímpio dos seus maus caminhos, e o ímpio não se converter, você serve. A pressão lá não é essa, mas lavou suas mãos, você fez sua parte. Mas se você não avisou o ímpio do mau caminho que ele está, ele vai morrer, ele vai para o inferno, e Deus vai cobrar isso das suas mãos. Já pensou? Eu não sei como vai ser, mas é muito sério isso. O chamado à igreja tem que fazer a pregação do Evangelho, e o chamado interno é feito pelo Espírito Santo. Fomos chamados. Ninguém é crente se não for chamado por Deus. Ninguém. Os cristãos foram escolhidos por Deus do mundo, mas não pertencem ao mundo. Estão no mundo, foram enviados ao mundo, mas não pertencem ao mundo. Então volto a dizer aquele hino que cantei no início: sou forasteiro aqui. O que é forasteiro? Não sou daqui não. Eu estou em terra estranha. Celeste patracinha, para onde vou? O crente está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro dele. Conhece aquela expressão que diz: o barco, por ser útil, você está dentro da água, mas a água não pode entrar no barco. O barco só tem finalidade se ele estiver dentro da água, para ele viajar dentro da água. Mas a água não pode estar dentro do barco. O dia que a água entrar dentro do barco, tornou o barco perigoso, ele vai afundar. Assim é a vida do crente. Nós estamos no mundo, o mundo não pode estar em nós. Por isso o mundo odeia os cristãos. Nós somos odiados. Quer ver?
João 15, 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. 19 também. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. O mundo nos aborrece. Alguém aqui já foi aborrecido no mundo? Pessoas não têm com quem você trabalha, fez cada coisa. Certo? Aqui não, né? Quem tem aí ainda mesmo João capítulo 17, versículo 14? Não tem quem a encontrar primeiro, pode ler. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E mesmo aqui na Epístola de João, capítulo 4, versículos 5 e 6, o texto diz o seguinte: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Por isso a pessoa que não é eleita de Deus pode ouvir, nunca vai se converter. Terrível isso, mas é que a Bíblia ensina para a gente, não tem. Então o apóstolo João ordena: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Note bem que o amor tem uma sede. Tem algo dentro de nós que é a sede do amor. O que é? Nós amamos com a cabeça? Nós amamos com o coração? Muito bem. O amor tem como sede o coração do homem. Por isso que não é possível alguém se manter afastado, alguém pode, manter-se afastado das atividades do mundo e mesmo assim ser um mundano. Porque ele guarda isso no seu coração. Ele tem um coração mundano. O amor de Deus não pode estar no coração de uma pessoa que ama um sistema que contraria a vontade de Deus. Não pode. Jesus ensinou, a boca fala do que está cheio o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda bem o teu coração. Porque dele procede todas as coisas. Eu tenho orado muito a Deus para que Deus nos santifique, a vida da gente. Primeiramente, que Ele limpe o nosso coração. Porque do nosso coração procede o bem e o mal. É lá no coração que a coisa começa a mexer e se exterioriza através dos nossos atos. Tudo começa lá no coração. Então, o Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem tem aí Tiago 4:4 pode ler? É verdade. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Você sabe qual é a razão? Porque nós somos intimados pela Bíblia a não amar o mundo. Sabe por quê? Porque o amor a Deus e o amor ao mundo são exclusivistas. Por isso que lá em Mateus 6,24 diz o que aí? Ninguém pode amar dois senhores. Ninguém pode amar dois senhores. Você, para amar um, você tem que aborrecer o outro. Se para aborrecer o outro, você tem que amar o outro. Então está lá no texto Tiago 4,4. O que o amor pelo Pai e o amor pelo mundo são exclusivos. Não é possível amar os dois ao mesmo tempo. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. Eu não posso amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Não podemos servir a dois senhores. Já falou Mateus 6,24, já citou aí. Ela está com ela. Muito bom. O versículo 16 do texto que nós estamos estudando diz o seguinte:
Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Note bem que João destaca aqui 3 razões para que nós não amemos o mundo. Por quê? Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Pode notar aqui que coisa interessante. João destaca 3 razões para que não amemos o mundo. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que é concupiscência, hein? Concupiscência significa cobiça. Cobiça, apetite desordenado, apetite carnal desordenado. Então, a concupiscência, ele diz aqui, a primeira é a concupiscência da carne. Essa concupiscência da carne refere-se, portanto, aos nossos desejos carnais, concupiscência da carne, desejo pecaminoso da nossa natureza humana. E lá no original grego, a expressão é exatamente essa, desejos da carne. São os desejos do homem pecaminoso, que inclui o desejo sexual, que inclui a cobiça. E esses desejos são malignos, pois induzem o homem ao pecado. A desobediência, quem tem Tiago 1,15 pode ler. Muito bem. Então, a concupiscência da carne são os desejos da carne. Segundo lugar, a concupiscência dos olhos. Esses olhos que não param. Concupiscência dos olhos refere-se aos prazeres pecaminosos despertados pela visão ou pela atração do olhar. Você sabe que o pecado sempre começa com o olhar, né? De modo geral. A pessoa diz assim, essa coisa tem uma beleza de encher os olhos. Uma vez a tia do meu esposo, ela veio passear aqui da Bahia, uma senhorinha já, mas uma crente assim, nossa, ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Ela fez uma pergunta, quem é a avó da morte? A avó da morte? É. Cobiça. A cobiça gera o pecado gera a morte. Tá certo, a avó da morte. Uma pergunta achei tão incrível. É verdade, tudo começa lá com o nosso olhar, né? Alguém diz, essa mulher, né? O homem pode dizer, essa mulher tem uma beleza de encher os olhos. Ou então, mulher dizer do homem. Porque a Bíblia diz que a mulher, há um texto que você lido aí, que é Mateus 5,26, não vou citar. Quem tem isso? Diz lá. Aquele que olhar para uma mulher com a intenção de cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É isso aí, tá? Você leu, desculpa, esse tema eu estou correndo um pouquinho. Então, note o seguinte: a cobiça para Deus é a realização do ato. Se eu cobicei alguma coisa, eu já fiz para Deus. Porque isso não é só nesse ponto também. A gente vai no shopping, a mulher principalmente vai no shopping. Tá lá aquele preço alto. Eu compro. Depois. Pois dá um jeito. Alguns depois o marido paga, né? Ou então acontece o que está acontecendo agora. Todo mundo aí está enforcado com cartão de crédito. A pessoa não tem dinheiro, tem 5 cartões de crédito. Para que 5 cartões de crédito? Eu vi uma senhora exibindo um dia desse, um tempo atrás aí para mim, minha esposa, conversando, 11 cartões de crédito. Eu sei que eles andam meio pendurados por aí. Eu tenho um que o banco me manda, agora estou aprendendo a usar, viu? Estou aprendendo a usar. Mas você vê pessoas aí, vai no shopping, no supermercado. Outro dia eu vi uma senhora comprou R$3, 3 e pouco centavos de alguma coisa, cartão de crédito. Débito. Você não tem dinheiro mesmo, né?
Se fosse crédito, fosse débito, cobrava na hora. Né? O cartão dizia, não recebe. Mas é débito, daqui a 40 dias, quem sabe tem. E esse é o grande engano. Cartão de crédito é o grande perigo para quem não sabe usar. Tá certo? Porque você não sabe o que está gastando. Eu me lembro antigamente, eu nunca ganhei dinheiro, muito dinheiro, era sempre aquele que a Bíblia diz, dá o suficiente, dá muito bom. Usava cheque. Quando eu recebia, eu fazia o cheque, eu colocava no talão do cheque até os centavos que eu tinha gasto. Eu sabia exatamente que tinha no banco até os centavos. Hoje eu não consigo ver mais isso, né? É verdade. Hoje você não tem controle. Não tem o controle que você tem no banco. É cheque aqui, é cartão. Você não tem controle. Deus me sinal já, né? Foi o final, deu lá fora. Eu preciso terminar. Agora daqui para frente, se não mandar você ler mais, desculpe. Vai acontecer com o acontece todas as vezes. A concupiscência, eu disse, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? É a cobiça. Esses desejos são malignos, pois induzem o homem ao pecado. E a concupiscência dos olhos é a concupiscência da carne, né? Ou a soberba da vida. É a terceira coisa aqui. Né? A soberba da vida. Lembra? Não se vê isso aqui. Eu disse a tua mulher, não há um caso aqui em 2 Samuel 11, 2, eu leio. O que aconteceu lá em 2 Samuel 2, 12, 2? Levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Viu uma mulher. Era ela muito formosa. Davi. Aonde Davi devia estar naquela hora? Lá com o seu exército lutando, que o rei tem que estar lá, na sua casa, vagabundando. Estou sem nada de fazer hoje. Ai, preguiçoso. Ué, olha aquela mulher lá, tomando uns banhos de sol. E que mulher azeite, vai buscar aquela mulher. Eu não podia fazer isso, né? Mas ele veio, podia mandar. Aí aconteceu. Chegou a mulher, adulterou com ela ficou grávida. Quando percebeu que estava grávida, ele não podia levar essa culpa no seu consultório. Então o que ele fez? Mandou matar o marido dela. Pecado em cima do outro. Primeiro tentou de todas as formas desse marido se amar com ela, né? Ele fez todos os recursos para ele ir para casa, para ele ser o culpado daquele filho. Ele é tão fiel de não, eu fico na porta do rei. Não vou, vai para casa, rapaz. Não, eu vou ficar aqui, o senhor é meu rei. Então falou com o soldado dele, não tem jeito, né? Mata esse cara. Bota ele na frente lá, e assim a primeira... Você conhece essa história, não? Cobiça dos olhos. Mas quando... E se ela não quisesse, manda buscar aquela mulher. O rei mandava, né? É isso que eu ia Se falar. fosse hoje, só não iria não, mas o rei mandava. Deus te deu um sinal já, né? A soberba da vida, Deus não. Só um ainda. A soberba da vida. A soberba da vida refere-se ao orgulho de confiar nos bens materiais, a jactância daquilo que o homem tem e faz. Tem os textos aqui, não dá tempo mais para ler. Daniel 4:30, Mateus 23, 6 e 7. Não dá mais tempo para ler. Desculpa, quem pegou não vai ler mais. A palavra grega para soberba é usada para descrever alguém arrogante que tenta impressionar os outros com a sua pseudo-importância. Eu sou bom. Mas não é. Você tem mais 10 minutos. Quando eu dar Tá bom. sinal, Mas eu não quero falar, não, viu? Desejos sórdidos, valores falsos, egoísmo. Então, vou chegar aqui ao terceiro ponto. Não vai dar tempo de terminar. O terceiro ponto. Então, o primeiro ponto, citado por João, nesse texto que nós lemos, porque não devemos amar o mundo, porque a igreja não é do mundo. Vou lembrar os irmãos. A segunda coisa, o mundo se opõe a Deus e a igreja. O terceiro ponto, a igreja e o mundo têm destinos diferentes. Nosso versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Minha tela chegou no lugar aqui. Vamos terminar aqui, você tem que me carregar. Note bem,
o mundo passa. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nesse verso há uma divisão de duas coisas aqui. Esse verso se divide em duas partes. Primeiro, ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Segundo, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E as duas coisas aqui, meus irmãos, são adversas ou se opõem uma à outra. O mandamento para não amar o mundo está exatamente no fato do mundo ser transitório. E a nossa vida cristã é permanente. O Salmo 1 termina o seguinte: e os justos herdarão a vida eterna, e os ímpios perecerão. O mundo passa. Observe que o verbo aqui é um verbo grego, vocês não entendem esse fato, nem quer ensinar também isso, mas lá quando a gente vai declinar os verbos gregos, há uma forma que não está em português. O verbo grego passar, que é a palavra grega paragetai, ela está no presente contínuo, isto é, o mundo está num processo de deterioração. Ele está num processo de desintegração. O sistema do mundo atual caminha para o fim. E a advertência e a aparência desse mundo tão bonito que nós vemos vai passar. O clímax dessa destruição vai acontecer exatamente quando Cristo voltar, quando Deus manifestará o seu juízo sobre esse mundo. Tudo parece agora tão... É difícil descobrir quem é salvo e quem não é salvo nesse mundo tão terrível, mas um dia vai haver a diferença entre o justo e o ímpio. O mundo passa, mas a igreja permanece. O mundo passa. Aqui uma série de textos que você teria que ler, não vai dar tempo para ler. A igreja de Cristo é constituída por aqueles que fazem a vontade de Deus. Mateus 7, 21 e 23. O destino da igreja é a eternidade. Quem faz a vontade de Deus tem a promessa de vida eterna. 1 João 2, 25, se pode ler, que está aqui na minha mão, 25, diz o seguinte: e esta é a promessa de que Ele, dele mesmo, nos fez a vida eterna. O crente, a igreja, tem a segurança da vida eterna. É mantido para a vida eterna. Ressuscitará para a vida eterna. E entrará na vida eterna. A vida do cristão neste mundo é passageira. Ele peregrina para a cidade santa. Esse texto que é o último texto. Quem pegou o último texto, Hebreus 11, 13, pode ler. Os demais que não leram, me desculpem, mas fica como vai ser lido, tá? Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Muito bem. Somos peregrinos na terra, mas caminhamos para a pátria celestial. E João nos deu todas essas dicas, lições importantes para que nós pudéssemos examinar nesta manhã com carinho, com a ajuda de Deus, super ajuda de Deus. Não ame o que Deus odeia. Não ame o que Deus odeia, porque a igreja não é do mundo. Vocês não pertencem ao mundo. Não ame ao mundo, porque o mundo se opõe a Deus e à sua igreja. E não ame o mundo, porque a igreja e o mundo têm destino diferente. O mundo vai para o inferno, mas nós vamos para o céu. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus, pedindo sua bênção. Nesse instante, nosso Pai, bendito e descemos a tua presença, pela bênção que estamos aqui.
pelo que o Senhor nos deu condição de ministrar a Tua palavra, Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que a Tua palavra aqui ensinada nesta manhã, ela possa realmente fazer efeito em nossos corações. Porque a recomendação da lição de hoje é que nós não amemos aquilo que o Senhor odeia. O Senhor pede que nós não amemos o mundo como a organização maligna no meio do qual nós vivemos, mas que nós não sejamos contaminados, que nós sejamos forasteiros aqui, que não tenhamos nenhum compromisso com esse mundo, que não tenhamos nada em nós do mundo, porque somos Teus filhos, amamos o Senhor e queremos somente agradar ao Senhor. E quando nós nos envolvemos com o mundo, nós desagradamos a Ti. Abençoe-nos, ó Deus, a todos os irmãos. Nos guarde essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela sua presença. Deus abençoe. Eu preciso sair daqui, não sei o que. Eu vou sair. Calma, eu vou sair. Eu vou sentar aqui.